partir de uma pregação que nós fizemos lá na igreja, né, para os jovens, mas a maioria de vocês acho que estavam no retiro, se não me engano. Era isso? Estava acontecendo alguma coisa que a maioria da galera não estava. Acho que era o congresso que o pessoal estava. A maioria de vocês estavam no congresso. Né? Então, nós vamos meditar um pouco na palavra. Aqueles que estão com a Bíblia poderiam abrir aí em Marcos, no capítulo 10. Quem não está com a Bíblia, não se constrange, só preste atenção que está na boa. Certo? Sem problemas. História muito conhecida da gente, né? Marcos 10, no verso 17, fala a respeito do jovem rico, né? E eu só iria pedir para vocês agora dar uma concentrada na palavra, para que a gente possa aproveitar o momento, ok? A gente está vindo todo assim meio disperso, né? Um vem da água, o outro estava dormindo, então a gente precisa dar uma concentrada para poder aproveitar o que Deus tem para nos falar hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler então, no verso 17, Marcos 10, 17, diz assim: quando Jesus ia saindo, fala a respeito do jovem rico, tá? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou muito abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Essa passagem aqui nos traz algumas lições que eu gostaria de pontuar com vocês aqui, né? A primeira delas é a ansiedade que o jovem rico teve de chegar-se até Jesus, porque na cabeça dele, na mente dele, ele estava vivendo uma vida correta, porque ele mesmo colocou diante de Jesus que ele fazia tudo, todos os 10 mandamentos, ele cumpria aqueles 10 mandamentos, e ele colocou isso diante de Jesus. E falou: olha, eu faço tudo isso, né? E por que eu faria mais do que isso para entrar no reino? E quando ele foi perguntar para Jesus isso, ele foi correndo, que nós podemos ver isso no verso 17, né? O homem correu em sua direção. E mais, ele admirava Jesus como mestre. Por isso é que ele se pôs de joelho diante dele. O verso 17 diz que ele correu para Jesus e se pôs de joelhos diante dele. Isso mostra a ansiedade que ele tinha à procura de Jesus
e também a reverência que ele tinha como mestre, reconhecendo Jesus como conhecedor, mais conhecedor do que ele mesmo. É um sinal de respeito. Logo em seguida, ele chama Jesus de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. E Jesus responde para ele: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Na realidade, esse versículo faz com que Jesus fizesse um teste com aquele homem, porque ele fala, a não ser um, não há ninguém bom, a não ser um, que é Deus. Mas o próprio Cristo era Deus. Então, dessa forma, Jesus coloca o rico para uma resposta, para um posicionamento. Será que o rico acreditava que ele, Jesus, era Deus? Se ele acreditasse, ele teria uma atitude em relação a isso. Mas ele não teve uma atitude em relação a isso. Então, na realidade, lá no fundo, o próprio rico tinha dúvidas a respeito de que Jesus realmente era o Deus, era o Cristo enviado por Deus. Jesus colocou a questão e a questão não foi respondida. Jesus continuou a dizer para o rico: você conhece os mandamentos, não matarás, não furtarás, né, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido, desde a minha adolescência. Mas não falou nada a respeito do bom, que é Deus. Porque se ele soubesse que o próprio Jesus se ele soubesse que Jesus era Deus, ele indagaria: mas então, eu tenho razão, porque você é Deus, eu estou diante de Deus. Mais para frente, no verso 21, Jesus olhou para ele e o amou. Esse amor de Jesus é um reconhecimento da parte de Jesus, da parte de Cristo, das ações, das boas ações que aquele rico fazia. Porque, ainda que com sentimentos duvidosos, era louvável aquilo que o rico fazia. Porque ele não matava, não roubava, não adulterava, seguia direitinho, fazia exatamente aquilo que o velho mandamento estava mandando, né? O decálogo mandava. E ele seguia a regra. Só que faltava alguma coisa para esse rico. Mas Jesus olhou para aquelas ações dele e o amou. Mas falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Nós temos toda a igreja local, ela vamos dizer assim, vou chamar de vítima do sistema local. Então, na realidade, a igreja ocidental, nós da igreja ocidental, nós somos vítima do sistema ocidental. Então, nós temos muito de capitalismo infiltrado dentro da nossa igreja. Nós temos muito do pensamento do sistema capitalista infiltrado dentro da igreja. Isso tem consumido, né, várias igrejas, vários líderes, vários pregadores, porque a essência da palavra, ela se perde quando você coloca a essência do capitalismo dentro da igreja. Ele fazia tudo de bom, tudo certinho, mas faltava uma coisa para que ele pudesse ganhar a vida eterna, que é entregar o coração dele, que é entregar aquilo que ele mais amava. E Jesus sabia disso, por isso que ele colocou o rico à prova. Aquilo que ele mais amava precisava ser entregue. Então Jesus coloca isso para o rico, questionando isso para o rico. E o rico logo em seguida, no verso 22, ficou muito abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então nós hoje estamos invertendo muitos valores das coisas. Muitas vezes nós achamos que nós vamos possuir a vida eterna pelo aquilo que nós temos, por aquilo que nós fazemos.
Nós não vamos conseguir a vida eterna por aquilo que nós fazemos, porque nós estamos sentados aqui e nós somos bonzinhos, e nós nunca matamos, e nós não adulteramos, e nós não prostituímos, e nós não roubamos. Ah, eu dou dízimo. Ah, eu vou em vigília. Ah, eu vou à igreja. Ah, por isso eu sou salvo. Não, ninguém é salvo por isso. É a graça infinita de Deus que está sobre as nossas vidas que faz com que nós tenhamos a salvação. A salvação não parte de nós, é de Deus para nós. Então não tem como o homem fazer alguma coisa para ganhar a salvação. E aquilo que o rico colocou diante de Jesus, tudo aquilo que ele colocou eram obras. Eram obras. E Jesus o amou por aquilo. Mas a salvação de Cristo é pela graça dele. É algo imerecido. É algo que vem de cima para baixo. O que nós temos que fazer para ganhar a salvação? A salvação já foi ganha. A salvação é de todos. Jesus Cristo, quando foi pregado na cruz, ele trouxe a salvação para todos. Todos nós, toda a humanidade, preto, branco, índio, candomblé, umbanda, todos nós temos direito à salvação de Cristo, porque Cristo morreu por todos. Agora, precisamos fazer o quê? Aceitar essa salvação de Cristo. Aceitar essa aceitação de Cristo. Cristo nos aceitou na cruz. Quando ele morreu na cruz e disse está consumado, é porque realmente estava consumado. Todos os nossos pecados foram lavados, foram perdoados, foram esquecidos. Mas basta agora o ser humano, toda a humanidade e nós individualmente aceitar essa aceitação de Cristo. E Jesus estava questionando isso diante do rico. Você aceita isso? Você aceita deixar tudo isso que você construiu aqui? Tudo isso que você tem aqui na terra? Que você fez por mérito seu até? Por mérito. Muitas vezes nem foi roubando. Provavelmente o rico, não diz a Bíblia, mas não se sabe como que ele adquiriu a riqueza dele. Mas era um homem bom. Era um homem bom, seguia os mandamentos. Então quero crer que ele adquiriu a riqueza dele não roubando, direitinho, com ações lícitas. Jesus falou o seguinte: você deixa tudo isso de lado, porque eu tenho um tesouro muito maior para você. E depois você vem e você me segue. E aí, o rico olhou bem para a proposta que foi colocada para ele naquele momento, e ele colocou do lado da balança a riqueza dele, que ele tinha tudo que ele tinha na realidade, que ele achava que tinha, e aquilo que Jesus estava prometendo, aquele tesouro que ele não estava vendo, aquele tesouro que era só promessa, aquele tesouro que poderia ser um vapor. Ele não enxergava. O dinheiro, ele estava lá no Itaú, no extrato bancário dele lá. O dinheiro ele via, ele investia. Ó, tira da Petro aí, põe na Vale agora. Sei lá, né? Nem sei como é que funcionava isso na época. Mas ele tava vendo. Pô, caiu, né? Ai, caiu, vende. Subiu, compra. Né? Então, esse peso, esse juízo, esse valor, na hora o rico teve que colocar isso na balança. O que Jesus está oferecendo para nós hoje? Um tesouro. Ele está oferecendo um tesouro para nós. E o que nós temos? Nós temos uma roupa que ficou inclusive melhor molhada do que seca. Porque essa camisa, gente, está toda desbotada, velha, vermelha, ruim. Mas ficou boa depois de molhada. Até mais vermelhinha. Gostei do estilão, acho que eu vou adotar. Eu saí com ela, tem que molhar e torcer, né? Que não precisa passar também, porque ninguém merece passar roupa, certo? Certo. Ninguém merece. Essa daí briga comigo porque eu passo roupa assim, ó. O que você tá fazendo, Keto? Passando. Passando minha camisa. E vambora, dá uns tapinhos aqui, vambora.
Depois fala que tem esposa relaxada, todo mundo lá. O que nós vemos? Nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos, que é o nosso salário caindo todo mês, são as nossas roupas, são a nossa casa, os nossos bens materiais. Está ali. Jesus, de repente, fala assim: o nosso namorado, a nossa namorada, os nossos filhos. E aí Jesus, de repente, coloca uma oferta do outro lado e fala assim: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, porque você vai ganhar um grande tesouro. E depois me segue. Jesus não está falando para vocês dar seus filhos não, viu? Jesus não está falando para você pegar a sua conta bancária e dar tudo lá pro pobre e passar fome. Não é nada disso. Mas Jesus disse claramente para o rico: tira o seu coração daí. O seu coração está no lugar errado. O seu coração tem que estar em mim. Agora, para o coração do rico estar em Jesus, a primeira coisa que ele precisaria fazer é acreditar que ele realmente era um mestre e era bom. Porque se ele acreditasse que ele era um mestre e era bom, e o único bom é Deus, logo Jesus era Deus. Ele precisava acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Se nós acreditarmos realmente que Jesus é Deus e que essa historinha aqui não é a história da carochinha, que é verídico isso, e quando nós lemos a palavra, as letras pulam e se faz vida em nós, quando nós realmente acreditamos nisso, nós começamos a trocar os nossos valores, e essa balança, e esse peso, e esse julgamento que o rico fez naquele momento, nós fazemos diariamente. Só que esse tesouro que foi colocado diante de nós, ele começa a ter um peso maior. Ele começa a pesar. Começa a ter valor. O valor desse tesouro, ele é dado por cada um de nós. Nós costumamos até dizer que Deus, né? Cada um tem um Deus de um tamanho, um determinado tamanho. E é verdade. É o quanto nós acreditamos nesse tesouro que está prometido a nós. Porque se a gente não acredita, a gente troca. E aí a gente passa a querer estar com as coisas dessa vida, como o rico quis estar com as coisas dessa vida. Essa troca, esse juízo, essa balança, é uma questão de fé, é uma questão de crer que Deus é bom, que Deus escreveu a palavra dele e deixou para que nós pudéssemos ter a salvação nele e pudéssemos aceitar a sua aceitação. Jesus Cristo deixou essa palavra para que nós pudéssemos hoje estar trocando os nossos valores e deixando claro no mundo espiritual que nós escolhemos Jesus, que nós escolhemos um tesouro melhor, um tesouro maior, que nós não estamos enxergando. Alguém está enxergando aí? Alguém está enxergando aquele tesouro que Deus prometeu para nós? Alguém está enxergando a vida eterna? Cadê a vida eterna? Agora dinheiro você pega. Agora o filho está ali. A casa está ali. São coisas palpáveis. Então nós precisamos trocar os nossos olhos. E para que se troque os nossos olhos, não há troca de olho sem troca de coração. A proposta de Jesus para o rico aqui foi trocar o coração dele. Troque seu coração. Coloque aí um coração espiritual para que você viva o homem espiritual. Apenas o espiritual discerne o espiritual. Jamais o homem carnal vai conseguir enxergar tesouro.
O homem carnal não consegue enxergar tesouro, porque ele olha com esses olhos aqui. E o máximo que nós podemos ver é o que está diante do nosso nariz. Malemar. Muitas vezes acontece vários milagres de Deus na nossa barba e a gente não enxerga. O homem espiritual, ele consegue enxergar algo que ninguém vê. Por isso que todo mundo fala que o cara, quando fica muito crentão assim, muito de vigília, esse cara é doidão, hein? É doidão, gente. Mas é mesmo. O cara é louco, o cara é doido varrido. Pedro era doido varrido. O cara, quando consegue enxergar, abre os olhos, descortina o tesouro que Deus tem para a vida dele, descortina o reino que está dentro dele. Quando ele começa a viver Jesus Cristo, ele começa a não ver mais sentido em algumas coisas que a gente faz no dia a dia. Porque se você pensar bem, são coisas sem sentido que nós fazemos. Muitas coisas sem sentido. Coisas que nós poderíamos muito bem passar sem. Indiferenças nas ruas, na escola, no trabalho. Pessoas precisando de uma palavra e a gente é indiferente. A gente olha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pessoas morrerem nas ruas de frio, de fome, de guerra. Tá normal. Não é normal. Caramba, não é normal. Não é normal. A ganância humana faz com que as mortes aconteçam. E nós, como igreja, é que devemos interceder. Não para que isso pare, porque isso não vai parar. Mas para que as vidas sejam alcançadas. Para que as vidas possam alcançar o tesouro que está sendo oferecido por Cristo. Nós fomos chamados para transformar as nossas vidas. E eu faço um convite para vocês hoje à tarde, interrompendo praticamente a tarde de vocês, dando trombada na tarde de vocês. Eu estou me sentindo, vou ser sincero, eu estou me sentindo assim agora. Me sentindo atropelando. Atropelei todo mundo que estava no lagoa, dormindo. Por quê? O que esse cara tá falando aí? Assim é mais legal. Tô atropelando todo mundo aqui, eu sei disso. Culpa dele. Culpa dele. Nós precisamos, como igreja, transformar as nossas vidas. Cada um de nós precisamos transformar as nossas vidas. Precisamos fazer com que o nosso coração seja transformado, seja mudado, para que o homem espiritual possa agir sobre as nossas vidas acima do homem carnal. E as coisas passem a ter sentido nessa vida. Infelizmente, nós só enxergaremos isso e só enxergamos isso quando a morte está à porta. Quando você está à beira da morte, você começa a enxergar o sentido da vida. Várias experiências de pessoas que ficaram à beira da morte. Falou, foi um filminho na minha cabeça. Minha vida passou em segundos na minha cabeça. Um amigo meu disse que bateu com a Getúlio. Bateu com a moto, foi atirado mais de 15 metros. No instante que ele entrou com a moto no carro, e ele foi, nesses 15 metros, nesses segundos, ele falou que a vida dele passou num filminho assim na cabeça dele. Ele falou, morri. Já morri. E tá rodando o filminho da vida dele. E aí, nesses segundos, nessas frações de segundos, vem arrependimentos, vem, meu Deus, a minha vida poderia ser outra. Meu Deus, eu poderia olhar mais para o meu filho. Meu Deus, eu poderia olhar mais para minha mãe. Eu poderia olhar mais para meu pai. Eu poderia voltar àquela relação. Por bobagem eu deixei.
de falar com o cara. Eu deixei falar com aquela menina por bobagem, por picuinha, por coisinha. O cara tava do meu lado e eu podia falar de Cristo para ele e eu não falei. Mas infelizmente isso só acontece na hora da morte. É difícil, é muito difícil acontecer no acampamento da Nazareno. Um belo sítio desse. É muito difícil. É dificílimo. Cair a nossa ficha quando a gente está diante dessa maravilha de Deus, essa natureza toda. Fala, meu Deus! E é para ser desfrutada? É para ser desfrutada. Mas o mais importante é o nosso coração ser transformado. Mais importante do que a tirolesa, que se Deus quiser eu vou lá ainda. Mais importante que aquele barco que é muito da hora, né? É transformar o nosso coração. Meus queridos, transformação de coração é algo louco. É algo muito louco. É o que ninguém entende. Seus amigos não vão entender. Porque aqui na Bíblia, quando ele fala lá no final do versículo, e eu vou acabar, viu, gente? Tá? Vocês acham que não, mas eu vou. Amém, glória a Deus. Fala, Deus. No verso, o homem rico fica triste, vai embora, porque ele tem muitas riquezas, né? Aí os discípulos começam a questionar Jesus, né? Como Jesus olhou ao redor. Jesus fala para eles, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele repetiu isso várias vezes. Várias vezes. Os discípulos ficaram perplexos, ficaram admirados. Como assim? E perguntaram uns aos outros. Nesse caso, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Quase que eles fazem a mesma pergunta que o rico fez para Jesus. É quase a mesma pergunta que o rico fez para Jesus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. É impossível. Para o homem é impossível. Não há nada que você faça, que você, por você mesmo, consiga obter a sua salvação. Mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É através de Cristo, através da cruz, é que nós obtemos a salvação. Nós não conseguimos fazer nada para obtê-la. Jesus Cristo, só olhando para Cristo, só Jesus olhando para Deus através de Cristo. E quando Deus olha para nós, eu não sei por que eu estou olhando para cima, porque o céu não está lá, né? Por que eu estou olhando para cima? Eu tenho mania de olhar para cima. Deus está lá. Pro Japão, Deus está lá embaixo. Continuando, fecha parênteses. Deus olha para nós através de Cristo. Nós estaríamos fulminados, se Deus olhasse para nós sem Cristo no meio. Seríamos queimados, torrados. Mas quando Ele olha para nós, Ele olha através de Cristo. Cristo venceu na cruz e permitiu com que nós sejamos salvos. Essa é a grande graça. Esse é o grande tesouro. Meus queridos, jovens, comentei com a minha esposa esse tempo atrás, se eu pudesse voltar atrás, né? Quanta coisa seria diferente. Pena que, né, os mais velhos sabem do que eu estou dizendo. Pena que nós não temos a maturidade que nós temos hoje, na época. E talvez até eu me arrependa daqui 20 anos, eu me arrependo das coisas que eu estou fazendo agora. Daqui 20 anos eu falo, puxa vida, eu podia ter a maturidade que eu tinha lá.
Mas nada vale mais do que o tesouro que Deus tem guardado para nós. E o tesouro que Deus tem guardado para nós não é casa, não são filhos. Isso aí é tudo para o nosso deleite. Todas as coisas desse mundo aqui é para o nosso deleite humano. A maior preciosidade que Deus tem para nós é a vida eterna. Isso é o grande tesouro que Deus tem guardado para nós. Nós não podemos perder isso de vista. Por mais que os professores de filosofia, de psicologia digam não, de sociologia, por mais que eles tentem fazer a nossa cabeça com as historinhas, de diversos idealistas que estavam mais perdidos do que Raul Seixas. Perdidos. E escrevia a respeito das suas perdições, nos seus devaneios. E a sociedade acaba pregando aquilo. E começa a ter seguidores aquilo. Seguidores de perdidos. É um cego guiando outro cego. Nós precisamos causar em nós a grande revolução. E a grande revolução, ela não virá dos púlpitos das igrejas. A grande revolução não virá de grandes concentrações de 50, 100, 200, 500 mil pessoas. A grande revolução vai acontecer dentro de um quarto, sozinho, com o coração quebrantado diante de Deus, com a cara no chão em lágrimas. Aí sim vai acontecer a grande revolução. O avivamento da igreja vai sair de um quarto, não vai sair de um púlpito, não vai sair de uma placa de igreja, não vai sair na televisão, vai sair de um quarto fechado, de um servo com o coração inteiro diante de Deus, tendo comunhão direta com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e o coração quebrado. E quando começa a acontecer esse avivamento dentro de nós, dentro de cada um de nós, praticamente não precisamos mais pregar a palavra, porque as pessoas vêm ao nosso encontro e eles querem nos conhecer, eles querem saber o que está acontecendo na nossa vida. Lá no seu colégio, jovens, as pessoas vão vir atrás de você e vão querer saber aonde você vai, que você é tão alegre, aonde você frequenta, que coisa maluca é essa, você só dá risada? Caramba! O grande avivamento, ele acontece com você e Deus. E isso vai se espalhando. Isso vai se espalhando. E esse avivamento espalha porque ele é contagiante, porque ele é fonte de água viva. E não tem como parar. Não tem como parar um avivado de Deus. Não tem como parar a revolução e a água que jorra de quem está com o coração avivado. Não tem como deter essa pessoa. Nem ela consegue deter, porque ela não consegue falar de outra coisa. Ela entra no Face, ela entra no MSN e ela só fala de Deus. Ela deixa versículos no mural. Ela deixa palavras de carinho para as pessoas que ela sabe que não está legal. Ela começa a revolucionar as suas relações e as pessoas começam a vir até ela. Ela monta um blog e começa a colocar as suas reflexões lá, um versículo lá por semana, com as suas reflexões, com uma fotografia, e ela começa a revolucionar a sua vida, e as pessoas começam a procurar por ela, as pessoas começam a falar, puxa, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, e ela tem o que falar, ela tem o que dizer, porque ela bebe da fonte. Porque ela bebe da fonte. Ela não vive de púlpitos, ela não vive de devocionais, ela não vive do culto à noite. Ela tem uma comunhão viva, direta com Deus, dentro do quarto dela. E isso vai esparramar. Isso vai impregnar o mundo. E eu estou orando por isso. Eu vos escrevo, jovens, que sois fortes,
Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa, nessa trombada que aconteceu com vocês essa tarde, nesse atropelamento, você possa ser reconstituído desse atropelamento e sair fortalecido disso. Amém. Vai para o teu quarto, hoje à noite, após o culto. Pensa nessas palavras. Comece a ser diferente. Comece a mudar. Comece a ler mais a Bíblia. Um versículo. Ah, mas eu não tenho o costume de orar todo dia. Não tem problema. 30 segundos. 30 segundos de oração. Deus, transforma a minha vida em nome de Jesus. Acabou. Deu 30 segundos? Não, né? Deu 5? 2. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a oração sincera. Deus não quer oração demorada. Deus não quer gritos, como eu faço de vez em quando aqui. Consigo falar baixo. Deus não quer nada disso. Deus quer o coração nele. Deus quer um coração sincero. Deus quer palavras sinceras. Que sejam poucas, curtas, mas sinceras, diretas, daquilo que você realmente deseja. Seja sincero com Deus. Coloca todos os seus problemas, os seus defeitos, suas mazelas, as suas misérias, tudo diante dele. E fala: Deus, transforma-me, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, na tua presença, Pai,